O céu está olhando para você. E o céu quer te ajudar. Faz parte da nossa batalha aqui na terra que a gente não veja. Porque senão não tem merecimento. Mas tem uma multidão no céu olhando para você, querendo te ajudar não somente a conseguir um emprego, a conseguir a cura, a conseguir uma bênção, a conseguir um emprego, a conseguir um namoro, mas conseguir cumprir a sua missão. Claro que eles vão ajudar com tudo isso. Mas que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Os santos querem te ajudar a chegar no céu. Os seus amigos do céu estão, quando você nasceu, antes de você nascer, Deus já designou alguns santos para cuidarem de maneira especial de você. Além do seu anjo da guarda, existem santos protetores que cuidam de você e querem te ajudar a você descobrir a sua vocação e cumprir bem a sua missão, a se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, a sermos santos. Deus colocou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Os santos querem te ajudar. E olha, eu quero provar isso na Sagrada Escritura. Será que você já sabe qual é o seu padroeiro? Tem algum santo de devoção especial que você tenha? Anota agora, aí nesse papel que você está, nesse caderno, nesse diário espiritual. Tem algum santo que você tem um carinho especial por ele, por ela? Anota. Mas tem muitos outros que você não conhece, que eles têm um carinho especial por você. E você vai descobrir. Mas irmão, será que isso é verdade? Será que os santos estão no céu intercedendo por nós? Será que eles conseguem ouvir a nossa oração? É verdade que contam que já os primeiros mártires do início do cristianismo, eles tinham visões de São João Evangelista, de São Pedro, de São Paulo, dos apóstolos. Mas será que tudo isso é verdade? O que diz a Sagrada Escritura? Às vezes a gente pergunta, isso está na Bíblia, né? É uma concepção ainda muito presa no sola Scriptura. Mas está na Bíblia sim. Eu quero mostrar para você. E se o santo, quando ele estava aqui na terra, ele já fazia milagres em nome de Deus, claro. Ele já fazia o bem e ajudava. Você acha que no céu, agora que ele está na glória de Deus, ele vai parar de fazer o bem? Vai parar de te ajudar? De modo nenhum. Eu quero te mostrar como na Sagrada Escritura você vai provar que o santo não está dormindo. Quando São Paulo fala, o próprio Jesus fala que os mortos são pessoas que estão dormindo, é uma forma simbólica. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, diz, ela está dormindo. Você está louco? Ela já morreu. E Jesus vai lá e ressuscita. É uma linguagem simbólica. Mas aqueles que morrem, eles estão vivos para Deus. E a Sagrada Escritura vai te provar isso. Eu quero começar pela passagem de Mateus 28, que Jesus diz que só quem tem autoridade para interpretar a Bíblia da maneira certa é a igreja. Jesus envia os 12 apóstolos, está em Mateus 28, e ele dá autoridade para ensinar em nome dele. Só os apóstolos e os sucessores dos apóstolos têm autoridade de ensinar a Sagrada Escritura em nome de Cristo. Senão cada um interpreta do seu jeito. Primeira coisa. Segunda coisa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro 1, 20, Pedro está dizendo, nenhuma passagem da Escritura é de interpretação pessoal. Não é o que cada um acha da Bíblia, não. É o que Jesus ensinou aos apóstolos e deu autoridade para eles ensinarem. Por isso eu vou ensinar para vocês o que os apóstolos ensinaram e até hoje a Igreja de Cristo há 2000 anos ensina. Nós vamos começar por Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesus no capítulo 16 de Lucas vai falar de um administrador que cuidava dos bens do seu patrão. Mas ele estava roubando, estava pegando dinheiro para ele. E o patrão ouviu falar disso. E quando ele ouviu falar, ele diz, é verdade isso que eu estou ouvindo de você?
Será que você está administrando certinho ou está pegando alguma coisa, como Judas, né? Pegava da bolsa? Me preste conta da sua administração. E esse homem vai correndo dizer: meu Deus, eu não sei capinar, não tenho força, eu tenho vergonha de pedir esmola. O que eu vou fazer quando o meu patrão descobrir que eu passei a mão no dinheiro dele? Já sei, antes de prestar conta com ele, já que está com desfalque grande lá nas contas, eu vou aumentar um pouquinho o desfalque. Ele chegou lá para um outro que estava devendo para o patrão. Quanto é que você deve para o meu patrão? Eu não me recordo exatamente, né? 100 barris de óleo. Ah, escreve aqui 80, tá bom, me dá só 80, me paga só 80 que tá bom. Eu sou teu amigo, quero o seu bem, eu dou esse desconto para você. Aí ele encontra outro: você devia quanto? 80, escreve aí 50, nós somos amigos, né? Eu dou esse desconto para você. E ele diz: porque quando o patrão me mandar embora, eu vou ter amigos que vão poder me ajudar na hora que eu precisar. Jesus diz no Evangelho, admirou-se Jesus com a esperteza desse homem. Ele diz: os filhos do mundo, os filhos das trevas, muitas vezes são mais espertos do que os filhos da luz, do que os cristãos. Como assim esperto? É para a gente ser malicioso? Não. São Paulo diz: quanto à malícia, vocês devem ser crianças, simples como a pomba, Jesus diz, mas devem ser espertos como as serpentes, Jesus diz. Simples como a pomba e espertos, prudentes como a serpente. Quanto à malícia, sede criança, diz São Paulo, mas não quanto à maneira de julgar. Nisso sejam espertos, sejam adultos. Então, Jesus está ensinando a você a ter a santa esperteza. E como é que Ele te ensina a ser esperto? Com a esperteza do céu, não com a malícia das pessoas da terra. As pessoas da terra querem toda a riqueza querem acumular. Sabe o que você tem que fazer? O que Jesus mandou: acumular riquezas no céu, onde não chegam a traça, onde o ladrão não rouba. Se os homens da terra são ávidos para juntar riquezas da terra, vocês, filhos da luz, devem ser ávidos para buscar riquezas do céu. E como é que Jesus ensina a juntar riquezas do céu? Ele diz: fazei amigos com essa riqueza injusta que vocês têm. Os bens materiais que vocês têm, usem para fazer amigos, para quando vocês precisarem, eles te recebam lá nos tabernáculos eternos. Está na Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesus diz: se você usar os bens materiais aqui na terra, para fazer amigos, para fazer o bem, para fazer caridade, quando você morrer, e esses bens não te faltarem, não forem mais nada para você, você vai ter amigos que vão rezar por você lá no céu, para que você consiga se salvar. Olha que lindo! Tem um santo da igreja, um grande santo chamado São Vicente de Paula. São Vicente, no dia dele, é dia 26 ou 27? 27 de setembro, né? Ainda bem que eu tenho aqui os universitários para me ajudar. Dia 27 de setembro, você vai ler, os religiosos e os padres leem o ofício das leituras, e lá São Vicente vai dizer assim: os pobres são os tesoureiros de Deus. Tem uma passagem em Provérbios que diz: quem dá ao pobre, empresta a Deus, e depois você vai receber lá no céu, com juros e correção monetária. E São Vicente de Paulo vai dizer isso: Deus colocou na terra os pobres como os tesoureiros dele. Eles é que vão dizer no dia do juízo se você é uma pessoa boa ou não. E pobre, ele está falando pobre material, mas também pobre as pessoas sofridas, as pessoas necessitadas, os que choram. Eu estava nu, me vestiste, estava preso, estava doente. Pobre é alguém que precisa de você. E nesses, Deus colocou os seus tesoureiros. O que você fizer a eles, você está fazendo ao próprio Deus. E Deus está dizendo: eles vão interceder por vocês nos tabernáculos eternos. Lucas 16, outra passagem bíblica. Sim, o santo de hoje, São Lourenço. São Lourenço, o imperador, foi
um pouco depois da santa de hoje, também Santa Filomena, o imperador mandou que ele desse toda a riqueza da igreja para ele. Ele diz: olha, vamos nos reunir amanhã, no dia tal, que eu vou apresentar toda a riqueza da igreja para você. Ele era o administrador, a gente falou da parábola do administrador, né? E São Lourenço, ele tinha dado tudo da igreja, de posses, de dinheiro, porque as pessoas estavam passando um período muito difícil, de carestia, de sofrimento, de fome. E por isso ele deu aquele dinheiro que tinham, né, para os pobres, para os necessitados. Então sabe o que São Lourenço fez? Ele juntou todos os pobres, juntou todos os aleijados, todos os doentes, lá, não era a Praça de São Pedro ainda não, né? Lá na igreja de Latrão talvez, não sei onde foi, juntou todo mundo lá em frente, onde o local do Papa. E o que aconteceu? Ele disse para o imperador: está aí toda a riqueza da igreja. Ele tinha distribuído tudo, e os pobres eram a riqueza da igreja. Nessa hora o imperador pegou São Lourenço e fez ele virar churrasquinho. Colocou ele em cima do fogo, bem devagarzinho para ser queimado. E São Lourenço, cheio do Espírito Santo, ainda disse: pode virar ao lado, que esse aqui já está bem passado, né? Então os santos recebem essa força de Deus, sabe por quê? Porque eles souberam administrar bem os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, é para que você possa administrar. Não são seus, é para você fazer o bem, para você servir, para você ser santo também, e você vai prestar conta. E se você usar esses dons para fazer o bem, as pessoas que você fizer o bem vão te ajudar no céu. Primeira passagem é essa, Lucas 16, versículo 9. A segunda passagem, eu vou ler para vocês, 2 Macabeus capítulo 15. Gente, que passagem fantástica. Muitos católicos não conhecem, e católico ignorante é um futuro protestante. Se a gente não conhecer a nossa fé, a gente vai ser enganado e vai ser arrastado. Judas Macabeu estava numa grande batalha, tentando defender o seu povo da destruição que os inimigos queriam causar. E o que aconteceu? Capítulo 2 Macabeus 15, versículo 11. Judas narrou uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis que ele tinha visto o sumo sacerdote Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem e exercitado desde menino nas práticas de todas as virtudes. Com as mãos levantadas, ele orava por todo o povo judeu. E em seguida apareceu do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa. É Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo-lhe estas palavras ao entregá-la: toma esta santa espada que Deus te concede, e com ela esmagarás os inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, que passagem linda. 2 Macabeus 15. Eles estavam desanimados porque a batalha era muito grande. Não dá tempo de eu ler tudo para vocês. Mas esse Onias era o sumo sacerdote que tinha sido assassinado cruelmente por um irmão dele. Um irmão dele usurpou o trono dele, um falso sumo sacerdote assumiu o poder. E o falso seguinte, matou o Onias. Esse homem já estava morto, era um santo. E ele apareceu em visão para Judas Macabeu, glorioso, mas apresentou um outro que tinha morrido também há mais tempo, mais glorioso ainda, Jeremias. Diz: eis Jeremias o profeta, aquele que reza muito por vocês. E Jeremias aparece e entrega a Judas Macabeu uma espada de ouro e diz: recebe, com ela tu vencerás os inimigos.
E ele acorda dessa visão e eles tomam uma coragem, recebem uma unção. Por intercessão de Jeremias e de Onias, eles enfrentam os inimigos e derrubam no campo de batalha. Olha que coisa linda. Isso não dá tempo de eu falar agora, mas isso se repetiu em nossos tempos, lá na Nigéria. Um bispo teve uma visão de Nossa Senhora entregando a ele uma espada que se transformava em rosário. Acho que foi Jesus que ele teve a visão, virava rosário, e disse que com essa espada ele iria acabar com Boko Haram, que estava matando os cristãos lá. Rezemos pelos nossos irmãos da Nigéria. Nessa época o bispo fez um movimento do rosário e essa perseguição aos cristãos foi muito diminuída e o Boko Haram caiu por terra. Mas nesses tempos precisamos rezar mais por eles, porque estão vindo outros tipos de perseguição lá na Nigéria, né? Abri um parênteses, fecho, porque é muito semelhante a essa visão de Onias. Olha a Bíblia falando da intercessão dos santos, já no Antigo Testamento. Olha que coisa linda, gente. Mas no Novo Testamento você vai ver Jesus em Lucas 16, novamente, falando da parábola do rico e do Lázaro. Você lembra? Morreu o rico e morreu o Lázaro, que pedia comida para o rico. Um foi para o quinto dos infernos, Jesus fala, e o outro foi para o seio de Abraão. Eles não estavam dormindo não, gente. Lucas capítulo 16, está aqui na Bíblia. O rico e o Lázaro, os dois morreram, estavam acordados. E o rico estava pedindo uma gotinha d'água para refrescar. E Abraão disse que Lázaro recebeu males e ele recebeu bens e não quis compartilhar. E eles não podem ajudar quem está no inferno, existe um abismo. Mas Jesus já está dizendo que eles estão acordados. Outra passagem bíblica, Mateus capítulo 22. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição diziam para Jesus: Jesus, um homem casou com uma mulher e ele morreu antes de ter filhos. Aí essa mulher casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Parecia que ele estava contando a história de Sara, do livro de Tobias, né? 7 maridos morreram. E aí? Ela vai ser esposa de quem lá na ressurreição, se é que isso existe? Jesus diz: vocês erram muito em não conhecer as Escrituras. E Jesus usa a passagem da Bíblia para argumentar com os saduceus. Ele diz assim, na passagem da sarça ardente, está escrito: eu sou um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus disse isso? Porque Deus é um Deus dos vivos, e Abraão, Isaac e Jacó estão vivos para Deus. Ele não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó não estão dormindo, estão muito acordados. Jesus diz, é um Deus dos vivos, e ainda fala que lá no céu não se case nem se dá em casamento, serão como os anjos de Deus ressuscitados, não é? Outra passagem bíblica que você vai anotar é do ladrão, que quando acaba de morrer, Jesus diz assim: hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é que a pessoa não diz que a gente vai para o céu, gente? Como é que tem católico que não acredita na intercessão dos santos? Ainda hoje, você que roubou a vida inteira, agora roubou o meu coração com esse pedido de perdão, e vai estar no céu comigo. Tem algumas Bíblias que adulteram a palavra de Deus. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová e alguns dos Mormons também, e até mesmo a Adventista do Sétimo Dia, que não tem tanta heresia como os Mormons e os Testemunhas de Jeová, mas também mudam essa passagem, dizendo assim: olha, eu te digo hoje, eu estarei com você um dia no paraíso. Não, isso é mudar a Bíblia. Isso é mudar a interpretação de 2000 anos de igreja, do ensinamento dos apóstolos. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Isso é lindo, gente. A Bíblia está nos ensinando. Outra passagem, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que todas as pessoas morram uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento. A pessoa vai para o inferno, como aquele rico, ou vai para o céu,
Ou vai, Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, quem morrer sem perdoar o irmão vai para a prisão e vai ficar lá até pagar o último centavo. Porque Deus te perdoa tudo. Você não quer perdoar o seu irmão, é o purgatório. Mas Hebreus 9, 27 está dizendo que logo depois que você morre, você já presta conta. Então ele está dizendo que você não vai ficar dormindo, não. Você vai prestar conta de tudo que você fez. Você sabia que até os pagãos, se tiver algum ateu, ninguém é ateu não, mas alguém que se diz que é ateu, né? Se estiver assistindo, até mesmo os pagãos, todas as religiões do mundo, desde a antiguidade, acreditavam que no fim todos iam prestar contas. Por isso que tem um hino que diz assim, que o dia da ira, o dia do julgamento, assim diz Davi e assim diz a Sibila, quer dizer, assim diz os profetas de Deus, né? Davi e todos os profetas, mas assim também diz as Sibilas, quer dizer, as profetisas pagãs. Todos sabem, até as religiões pagãs antigas, que todo mundo vai prestar conta. E a Bíblia está dizendo, Hebreus 9, 27, você morre, já vem a prestação de conta. Você vai mostrar o seu currículo. São João da Cruz diz, no fim da vida, nós vamos ser julgados pelo amor. Não quantas coisas você fez, mas com quanto amor você fez cada coisa. Quanto amor você colocou naquele perdão, naquele sacrifício, naquela enfermidade, naquela pessoa difícil, não é? Quanto amor naquele rosário, naquela missa. No fim da vida, seremos julgados pelo amor. Então, outra passagem, Filipenses 1, 23, eu amo essa passagem, que vai dizer assim, São Paulo, ora, eu estou dividido em dois lados. De um lado, eu preferia morrer logo para eu poder me encontrar com Cristo, o que ia ser muito, de longe, está na tradução aqui, de longe seria melhor. Mas por outro lado, eu sei que eu ficar aqui é necessário para vocês que ainda estão crescendo na fé. Então, eu me conformei que eu vou ter que ficar aqui mais um tempinho por causa de vocês, né? São Paulo está dizendo que ele queria morrer logo, partir para estar com Cristo. No versículos depois ele vai dizer, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, é vantagem. Eu estou aqui para servir, mas a minha pátria não é aqui, é no céu. São Paulo também vai falar em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, que o tempo voa mais do que a gente imagina. 2 Coríntios 5, no finalzinho do 4 vai dizer assim, a nossa tribulação momentânea aqui na terra e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, nem se compara, porque nós não miramos nas coisas que se veem, mas sim naquelas que não veem. Pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós sabemos que ao desfazer essa tenda que habitamos neste mundo, nós recebemos uma casa preparada por Deus, não por mãos humanas, mas uma habitação eterna no céu. Ele diz, por isso nós sabemos que todo esse tempo no corpo é um exílio longe do Senhor. Preferimos ausentar-nos desse corpo para habitar junto do Senhor. E ele vai dizer, e vivos ou mortos, nos esforcemos para agradar-lhe. Quer dizer, os mortos não estão inconscientes, eles estão conscientes, não é? Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito nesse corpo. Então São Paulo está nos ensinando, gente, olha, anota essas passagens bíblicas, porque quando vier alguém dizer para você que os santos não estão no céu trabalhando, você vai provar que eles estão trabalhando. Jesus diz, o meu Pai trabalha no sábado também e eu também. E você está vendo nessas passagens que os santos não estão dormindo não. Tem mais passagem, anota aí, João capítulo 6. Um católico que não conheça João capítulo 6, ainda é um católico bebezinho na fé. Porque para você ser louco de paixão pela sua igreja, você precisa amar o capítulo 6 de São João de maneira especial. Ali Jesus está falando que no Antigo Testamento eles até estavam vivos, mas eles não entraram no céu. Ninguém, João capítulo 3, ninguém nunca entrou no céu antes de Jesus abrir o céu. Mas Jesus diz assim, os vossos pais comeram maná, foi um milagre, não é?
mas aquele maná não trazia vida eterna, eles morreram. Quem comer o pão que eu darei, jamais morrerá. Por isso eu gosto de fazer a pegadinha. Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Como é que é? Quem come minha carne e bebe o meu sangue, pontinho, pontinho, a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Complete a frase. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, se eu ouvir você falando terá a vida eterna, você está errado. Jesus fala, tem a vida eterna. Você já está em Jesus e Jesus em você. É agora. Você já tem o céu em você e quando você morre, você entra. Os seus pais morreram, mas não entraram no céu. E você vai entrar no céu. Santa Teresinha diz, eu não morro, eu entro na vida. João capítulo 11, Marta vai dizer, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele vai dizer, seu irmão ressurgirá. Eu sei, mestre, eu acredito que no último dia ele vai ressurgir. Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você acredita nisso? Eu creio, Senhor, eu creio. Então tira a pedra. Mestre, já está 4 dias, está fedendo. Marta, eu não te disse que se creres tu verás a glória de Deus? Jesus disse que Ele iria dar a vida não só no último dia, não. Quem vive em mim e crê em mim jamais morrerá. Isso é a fé da Igreja Católica. Jamais morrerá, eu não morro, eu entro na vida. Então no Antigo Testamento, eles não podiam, gente, não dá tempo de eu ler para vocês, Hebreus capítulo 11, é linda essa passagem bíblica, que no final do capítulo 11 vai falar dos profetas, dos que deram a vida por Deus, vai dizer, eles todos sonhavam com a pátria celeste, mas eles morreram sem entrar na pátria celeste, porque Deus reservou para nós essa graça. E no capítulo 12 vai dizer assim, Deus não é mais uma montanha pegando fogo como o Sinai. Deus preparou uma montanha no céu para vocês. Essa montanha é Jerusalém celeste. Olha, a Bíblia diz, Hebreus 12 está dizendo assim, lá estão os justos, que já estão inscritos no reino dos céus e que já chegaram à perfeição. A Bíblia está falando dos santos, da multidão que está no céu. Leia Hebreus capítulo 12. No capítulo 6 e no capítulo 7 do Apocalipse, vai falar que o incenso que está subindo para o céu é a oração dos santos. E logo depois vai dizer assim, quem são esses santos? Quem é essa multidão, Senhor? Com palma na mão e de vestes brancas. Esses são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, enfrentaram a tribulação dessa vida e agora nenhuma moléstia mais os perseguirá. Eles servem a Deus dia e noite, eles não estão dormindo não. Os santos estão intercedendo por você e querem que você peça ajuda deles. Apocalipse capítulo 6, eles servem ao Cordeiro dia e noite. E diz a Bíblia que eles clamavam diante do trono de Deus. Gente, como é que tem cristão dizendo que os santos estão dormindo? Eles estão clamando, vem Senhor Jesus, Maranatá. Eles querem que a gente experimente essa alegria que eles estão experimentando. Que Deus faça justiça logo nessa terra, que venha novos céus e nova terra. Por isso, são muitas passagens bíblicas, o tempo não permite que eu fale tudo, mas é bom que você tenha anotado tudo isso.